Nós vamos conversar com Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito bom dia e obrigado pela entrevista mais uma vez. Bom dia a vocês, é uma honra, uma alegria conversar aqui com a TV Jovem Pan News. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: ontem o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu durante o discurso anistia para aqueles condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Uma borracha no passado, segundo o ex-presidente. Isso seria possível e que tipo de sinal seria dado ao país se esse assunto em algum momento for sequer discutido pelo Congresso Nacional? Bom, eu penso que nós precisamos fazer algumas análises disso. Em primeiro lugar, na época em que houve os acontecimentos, 8 de janeiro, nos momentos seguintes, essas pessoas, muitas delas, ou a maioria delas, ou quase todas elas, seguidoras do ex-presidente, foram deixadas para trás pelo ex-presidente. Não há notícia de que ele ou seu partido tenha providenciado defesa jurídica para essas pessoas. Essas pessoas sofreram processos, essas pessoas tiveram que se defender em relação a toda essa situação, algumas delas já estão condenadas, e não houve sinalização clara em relação ao ex-presidente ou ao partido do ex-presidente de assessorar juridicamente essas pessoas. E agora, quando o ex-presidente está sendo processado, está em vias de sofrer sanções em decorrência de atos antidemocráticos, de maneira oportunista, ele faz uso da situação destas pessoas visando obter benefícios para si. E me parece uma situação muito razoável, né? A anistia, teoricamente, é um benefício previsto na lei, previsto na Constituição. Mas é muito sintomático que se chame uma manifestação quando a situação fica complicada para alguém que está em vias de sofrer estas investigações, esses processos. Aliás, ele está sofrendo essa investigação, este processo, né? É muito importante ter clareza em relação ao seguinte: as pessoas têm direito de se manifestar, de ir às ruas, isso é próprio da democracia. Mas isso jamais deve impactar na edição dos atos que devem ser produzidos pelas autoridades, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo sistema de justiça. Cada um deve praticar os atos da sua responsabilidade. Por exemplo, as investigações referentes às joias que foram entregues pelos sauditas para a presidência da República, não para a pessoa do ex-presidente, tudo isso deve seguir o seu curso, né? Os atos relacionados a crimes contra o Estado Democrático de Direito, eles devem seguir o seu curso com absoluta naturalidade, qualquer que seja a manifestação, né? As pessoas têm direito ao esperneio, à reclamação, elas podem dizer: olha, eu estou aborrecido de ser processado, de ser investigado. As manifestações podem acontecer. Segundo o monitor do debate público no meio digital da USP, os professores Pablo Hortelado e Marco Moreto, foram 185 mil pessoas, e essa é uma medição científica, com base em fotos digitais, e há uma guerra de versões, não é? Porque os manifestantes querem dizer que havia até 1 milhão de pessoas, mas com base em elementos científicos, não é? Há essa medição de professores da USP que havia 185 mil pessoas. Aliás, em junho de 2021, apoiadores do ex-presidente afirmaram que 1.300.000 motos estiveram reunidas numa motociata. No entanto, no pedágio haviam passado apenas 6.661 motos, né? Então, narrativas, nós podemos ter várias, né? Aliás, nós estamos nos tempos em que as narrativas, elas substituem, elas suplantam a realidade. Isso é muito difícil para as pessoas compreenderem, acharem a realidade das coisas, né? Há uma guerra de narrativas e as fotos. Agora, por exemplo, há uma imagem de várias pessoas, mas existe cientificismo
nesta análise, este monitor digital, ele se baseou em imagens de alta resolução das cabeças presentes das 15 às 17 horas e chegou à conclusão de que havia lá 185 mil pessoas. A versão da Secretaria de Segurança Pública, que havia 600 mil pessoas, este número não é um número revestido de cientificismo. Né? Então, é necessário tomarmos cuidado com isso. Agora, para fechar a sua pergunta, anistia, teoricamente, é possível ser concedido, mas tem uma certa preocupação que, de fato, o ex-presidente está preocupado com estas pessoas em relação às quais ele nunca se preocupou, ou se ele está querendo falar deles, mas, na verdade, se preocupar com ele mesmo, porque a situação se agrava a cada dia em relação ao próprio ex-presidente, já inelegível por 8 anos. Agora, doutor Liviano, a gente estava analisando mais cedo os impactos políticos dessas manifestações de ontem. A gente viu um Bolsonaro que moderou um pouco o tom, moderou bastante, para falar a verdade, em comparação a outras manifestações que aconteceram na história recente. Nós tivemos ele falando de abuso, mas sem citar STF, sem citar nenhum ministro, sem falar quem seriam os abusadores na visão dele. Mas nós tivemos um aliado, que é o pastor Silas Malafaia, por exemplo, que foi um dos principais organizadores desse evento, que não poupou críticas ao STF, ao TSE. E eu queria te ouvir se há alguma possibilidade de um impacto jurídico na situação de Bolsonaro agora, depois dessas manifestações, embora essas críticas diretas não tivessem vindo diretamente dele, mas de um dos organizadores do evento dele. Ah, sim, Lívia, muito boa a sua pergunta. Claro que há, porque ele é o beneficiário do ato, ele está presente no ato, ele é o protagonista do ato, ele falou por 22 minutos, e, naturalmente, qual foi a convocação do ato? É um ato em defesa do ex-presidente Bolsonaro. Até me parece, um tanto quanto irônico, dizer que é um ato em defesa do Estado Democrático de Direito, sendo que há poucos dias foi revelada a gravação de uma reunião em 5 de julho de 2022, onde se via de tudo, menos a defesa do Estado Democrático de Direito. Conspirava-se contra a democracia naquela reunião, em que o presidente da reunião era o ex-presidente Bolsonaro. Então, existe, sim, a possibilidade deste ato gerar consequências em relação à situação dele, sim, porque ainda que não se tenha permitido levantar cartazes, ainda que o presidente não tenha atacado diretamente, o ato, houve discursos de ataque às instituições, ainda que de maneira indireta. Essas manifestações, Lívia, elas são usadas de uma certa maneira como balão de ensaio. Na última vez que o ex-presidente esteve na Avenida Paulista, ele atacou diretamente o ministro Alexandre de Moraes e disse categoricamente que não obedeceria suas decisões. Dias depois, precisou da intermediação do ex-presidente Michel Temer para recuar, praticamente ajoelhar diante do ministro Alexandre de Moraes, com medo de sofrer um processo de impeachment. Então, usa-se essa articulação, sem sombra de dúvida, 185 mil pessoas, segundo o monitor digital. É um número expressivo de pessoas, não é uma manifestação pequena, sem sombra de dúvida. O ex-presidente mostra que tem articulação política, que há pessoas que ainda o seguem, né? Ele é um líder que ainda tem poder de articulação. No entanto, não se tem a ilusão. As instituições cumprirão o seu papel, a Polícia Federal cumprirá como deve cumprir o seu papel, a sua investigação, o Ministério Público Federal cumprirá o seu papel e o Judiciário cumprirá o seu papel. A lei vai ser aplicada, mesmo o ex-presidente trazendo 185 mil pessoas. O fato das pessoas gritarem apelidos em relação ao ex-presidente, irem à Paulista com a camisa da seleção brasileira, que não é um símbolo do ex-presidente, nem de um movimento, a camisa da seleção brasileira, ela pode ser usada por pessoas que gostam da seleção, por pessoas que torcem pela seleção. Ela não é um símbolo que pode ser apropriada por uma facção política, né? Isso é importante que se tenha clareza. Pessoas podem usar essa camiseta independentemente de ser adeptas
do ex-presidente. Existe hoje um constrangimento em relação a isso. Gente que quer usar essa camiseta não usa porque pode ser confundida com apoiadores do ex-presidente. Não é? Então, Lívia, fechando a sua indagação, não é? Pode sim repercutir, porque houve discursos de ataque às instituições, e ainda que não tenham sido falas do ex-presidente, são falas ditas no alto do palanque que beneficiam, que apoiam, que enaltecem a figura do ex-presidente num contexto de um ato em prol do ex-presidente, que tem gravíssimos problemas com a justiça. E esses processos seguirão, porque a lei é para todos. Não é porque se reúne 185 mil pessoas gritando palavras de ordem, ainda que sem cartazes, que a lei não será cumprida. Ela será. Doa quem doer. Falamos com Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Mais uma vez, queria te agradecer, Liviano. Bem-vindo sempre. Boa semana para nós. Boa semana para nós, e quem quiser continuar esse debate, convido a me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial, assim como o Não Aceito Corrupção. Ótima semana, um abraço, obrigado pela honra e convite a essa entrevista. Estou à disposição.